Olá, hoje a gente vai mergulhar numa obra, assim, bem fascinante do século XIX. Deus na Natureza, do Camille Flammarion. Temos aqui uns trechos desse clássico de 1866, uma época, né, de muita ebulição. E o legal aqui é ver como o Flammarion, que era um astrônomo super conhecido, famoso mesmo, usou as ferramentas da ciência da época, biologia, fisiologia, astronomia. Ele não usou para negar Deus, como talvez muita gente esperasse. Pelo contrário, ele usou para argumentar que existia sim uma inteligência por trás de tudo. É quase como virar o jogo, né? Usar a ciência dos materialistas contra eles. Nossa ideia aqui é entender como ele tentou fazer essa ponte. Exato. E o contexto é fundamental, né? O livro sai bem no meio daquelas descobertas científicas que estavam abalando as certezas antigas e, ao mesmo tempo, uma crise na fé mais tradicional. Flammarion percebia, assim, dois extremos. De um lado, os cientistas muito focados no laboratório, que ele dizia que não encontravam Deus nas suas manipulações químicas. E do outro lado, teólogos agarrados a dogmas que já não dialogavam com a ciência, quase caricatos. Ele até brinca, né, com a ideia de quererem medir as pupilas do Padre Eterno com régua. Uma crítica a essa visão muito humana, muito limitada de Deus. E ele propõe um terceiro caminho, então. Algo que não ignore nem a ciência, nem, digamos, a espiritualidade. Isso. Ele diz que encontrou Deus não nos dogmas antigos, mas, e aí ele fala bonito, na natureza radiosa à luz do sol, beirando mares bravios ou fontes múrmuras. Para ele, era a natureza, interpretada com a ciência, que mostrava essa presença. Mas como ele monta esse quebra-cabeça? Boa pergunta. Como ele constrói isso? Olha, o ponto de partida dele é uma crítica à época. Ele via muito egoísmo, muita falta de fé, que para ele era um reflexo desse avanço científico que não vinha junto com o avanço moral, espiritual. Sabe, ele sentia que a religião, do jeito que era, estava meio desbrastada, sem força. Mas ele via nisso uma oportunidade, na verdade. Uma chance para um culto, como ele diz, mais puro. Baseado na razão, na ciência, na observação da natureza, não em crença cega. Ok, entendi a crítica e a proposta. Mas e a ciência? Como ela entra para fundamentar esse culto mais puro? Qual é a base do argumento dele? A base mesmo é aquela discussão filosófica antiga. Força versus matéria. Ele nota que, historicamente, a visão mais mecânica do universo, tudo sendo só combinação de átomos, sabe? Eternos, passivos. Essa visão sempre esteve mais ligada ao ateísmo. Já a visão dinâmica, o universo como expressão de forças ativas, de energia, essa abrigava mais os espiritualistas. E o Flammarion, ele se coloca firme no campo dinâmico. A grande questão para ele era o que vem primeiro. A matéria bruta que, por acaso, gera força? Ou é a força, uma força inteligente que organiza e comanda a matéria? Interessante. E isso coloca ele direto em conflito com os materialistas da época, imagino? Com certeza. Ele critica pesado aqueles que simplesmente diziam que a força era só uma propriedade da matéria. Ele cita o Moleschott, por exemplo, que falava: a força não é um deus que impele, é a propriedade inseparável da matéria. E o Flammarion reage, chama isso de afirmação fantasiosa, arbitrária e jamais demonstrada. E aqui tem um ponto-chave. Ele acusa esses pensadores de usarem o nome ciência, com C maiúsculo, como um rótulo falso para validar as ideias deles. Basicamente, ele diz que eles estão fazendo filosofia, não ciência pura, mas usando o prestígio da ciência para convencer as pessoas. Meio que um marketing filosófico, né? Entendi. Uma acusação séria até. Então, se ele rejeita essa ideia da força como mero produto da matéria, onde ele vai buscar as provas de que a força é algo mais, algo inteligente que organiza? A primeira grande vitrine dele é o céu, a astronomia. Aquela ordem matemática incrível do cosmos, sabe? As leis da física que Newton e outros estavam começando a entender, que regem os planetas, as estrelas. Ele até menciona sistemas de estrelas duplas, bem distantes, girando uma em torno da outra, seguindo as mesmas leis da gravidade que a gente vê aqui no nosso sistema solar.
Para ele, essa unidade, essa harmonia matemática no universo todo, isso não podia ser só acaso. Tinha que ter uma inteligência por trás. Mas espera aí. Os materialistas não usavam justamente essa regularidade, essa coisa das leis funcionarem sempre, como prova contra um criador? Tipo, se funciona sozinho como um relógio, não precisa de ninguém dando corda. Sim, usavam. E o Flammarion achava isso, assim, totalmente lógico. Ele até cita o Büchner, que dizia que se tivesse regularidade e acidente, aí sim poderia ser uma ação pessoal, mas a ordem perfeita excluiria isso. E aí Flammarion vem com aquela analogia ótima. Seria como dizer que a alma, o talento de um músico virtuoso, não existe justamente porque a música dele segue perfeitamente as leis da harmonia. Pelo contrário, ele diz. A inteligência que a gente vê nas próprias leis que foram difíceis pra caramba para gênios como Copérnico, Kepler, Newton decifrarem, essa inteligência não seria a maior prova da inteligência da causa por trás delas? É uma inversão de lógica bem interessante mesmo. A ordem como prova da inteligência, não da ausência dela. Faz sentido. Exato. E ele ainda usa aquela historinha famosa do Kepler e da salada. Parece que o Kepler perguntou para a esposa se todos os ingredientes, alface, azeite, vinagre, sal, ovo, até os pratos, se eles ficassem flutuando no espaço desde o começo do mundo, por acaso um dia eles formariam sozinhos uma salada tão boa quanto a que ela fez, com intenção, com cuidado? Imagino a resposta dela. Pois é, a resposta óbvia é não. E para o Flammarion, o universo, com toda a sua complexidade, sua harmonia, é a mesma coisa. Precisa de um princípio organizador, não só dos ingredientes jogados ao acaso. Gosto dessas analogias. Elas ajudam a visualizar o argumento. E ele para por aí, no céu? Ou ele traz isso para a Terra também? Não, ele desce, sim, do infinitamente grande para o infinitamente pequeno. Ele argumenta que as mesmas leis e essa mesma matemática rigorosa que rege as estrelas também manda no mundo dos átomos. Ele fala da coesão molecular, sabe? Das combinações químicas que sempre acontecem em proporções certinhas, definidas, da geometria que a gente vê nos cristais, por exemplo. E, de novo, a harmonia baseada em números. Os sons. São vibrações com frequências matemáticas exatas. A escala musical é uma escala de cifras, ele diz. As cores, diferentes frequências de luz. Para ele, era claro, todo movimento é número e todo número é harmonia. Parece que a forma, a lei e o número vêm antes da matéria bruta. Ok, matemática no macro e no micro. E a vida, que parece ainda mais complexa, né? Como ele encaixa a biologia nisso? Aí vem uma parte que eu acho fascinante no raciocínio dele. A circulação da matéria. Ele descreve como os átomos do nosso corpo hoje, ontem estavam em outros seres, amanhã estarão em outros. Ele até menciona umas estimativas da época que ele mesmo questiona o prazo exato, mas aceita a ideia de que nosso corpo físico se renova inteiro em meses, talvez até em 30 dias para alguns. E isso leva ele a uma pergunta que incomoda, né? Se a matéria do nosso corpo está sempre mudando, se os átomos são sempre novos, o que explica a nossa identidade? O nosso eu, aquele que sente, pensa, lembra, envelhece ano após ano. O que é que envelhece em nós, ele pergunta, se a matéria está sempre sendo trocada? Nossa, essa pergunta é forte. Se a gente não é só a soma dos átomos, que estão sempre indo e vindo, o que a gente é então? O que ele responde? A resposta dele está na ideia de força vital, ou força orgânica. Ele argumenta que a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto, que no momento da morte podem ser quimicamente quase idênticos, não está na matéria em si, mas nessa força. Uma força invisível. Seria essa força que pega os átomos e organiza, direciona eles segundo um plano, um projeto específico para cada ser, para cada espécie. Ele usa até a analogia do batalhão militar. Os soldados trocam, entram novos, saem velhos, mas o batalhão continua lá, com sua identidade, sua estrutura, sua forma. Do mesmo jeito, a força vital faria com que de uma semente de carvalho nascesse um carvalho, e não um pinheiro, mesmo que os dois cresçam no mesmo solo, com a mesma água e o mesmo sol. É a força que impõe a forma à matéria. Isso entra direto naquele debate quente da época sobre a origem da vida, né? A geração espontânea.
como ele lidava com isso? Ele entra nesse debate de cabeça, menciona os experimentos, as polêmicas todas, Needham, Spallanzani e, claro, Pasteur, que na época estava justamente dando os golpes finais na ideia de geração espontânea. Mas o argumento do Flammarion é mais sutil, olha só. Ele diz que, mesmo que provassem que a vida pudesse surgir do nada, da matéria inorgânica, o que ele não acreditava muito, ou mesmo que um químico conseguisse criar no laboratório uma substância orgânica complexa, como Wheeler fez com a ureia, que foi um marco, isso não eliminaria a necessidade de uma inteligência, de um plano por trás. Por quê? Porque o químico humano usa a inteligência dele, o conhecimento das leis da natureza, para tentar copiar o que a natureza faz. Ora, se o químico precisa de inteligência para copiar, por que a natureza, fazendo o original, não operaria também com uma inteligência própria, com leis já estabelecidas que permitem tudo isso acontecer? Ele até lembra da cena do homúnculo lá no Fausto do Goethe, né? Onde tentam fabricar um humano, mostrando como é complexo. É uma lógica interessante mesmo. A inteligência para copiar revela a inteligência na origem. E Darwin, a evolução, que para muitos era justamente o argumento que matava a ideia de plano divino. Como Flammarion encaixa Darwin nisso? Aí que tá, outra virada do Flammarion. Ele leu Darwin, cita a origem das espécies, mas, diferente de muitos, ele não vê a evolução como prova contra Deus ou contra um plano. Muito pelo contrário, ele interpreta a evolução como um método, o jeito como a criação acontece, progressivamente ao longo do tempo. Ele até cita aquela frase final famosa da origem, onde o próprio Darwin fala da grandeza de ver a vida, com seus poderes, tendo sido originalmente soprada pelo Criador em poucas formas ou em uma. Para o Flammarion, aquela sequência de fósseis mostrando formas de vida mudando, evoluindo, não era prova do acaso, era prova de um plano único, se desdobrando aos poucos. A própria seleção natural, essa lei que permite a adaptação e a evolução, seria mais uma prova dessa inteligência por trás de tudo. Então, para ele, Darwin não estava refutando Deus, mas sim descrevendo como Deus agiu na criação, quase como o manual de operações da vida. Exatamente essa ideia. E nesse contexto, ele ainda faz questão de ressaltar o que ele via como a singularidade do ser humano. Ele reconhecia a nossa ligação física com outros primatas, claro, ele discute cérebro, crânio, mas ele argumentava que a nossa inteligência abstrata, a linguagem, a consciência de si mesmo e essa capacidade de aprender e melhorar continuamente, a perfectibilidade, ele chama, isso nos colocava numa categoria diferente, filosoficamente falando. Seríamos a única espécie capaz de entender a natureza, de ir além dela e até de controlá-la em parte. E isso para ele era um sinal do nosso lugar especial nesse plano maior, nesse desenvolvimento progressivo. Entendi. Além da evolução, da origem da vida, ele usa mais alguma coisa da biologia para reforçar o argumento? Usa sim, e muito bem, o instinto animal. Ele fica maravilhado com aqueles comportamentos super complexos dos animais que são perfeitamente adaptados para a sobrevivência, mas que o bicho faz sem nunca ter aprendido, sem ter visto ninguém fazer. Os exemplos que ele dá são clássicos, né? O castor construindo aquela engenharia toda da represa e da toca, o besouro coveiro, o necróforo que enterra um ratinho morto para botar os ovos, garantindo comida para as larvas que ele nunca vai conhecer. Ou então a vespa spex, que ele descreve em detalhes. Ela é herbívora, mas caça e paralisa com uma precisão de cirurgiã certas lagartas ou aranhas. Ela não mata, só paralisa. E deposita elas vivas perto dos ovos para quando as larvinhas dela nascerem terem comida fresca ali prontinha. Sendo que a vespa adulta nem come aquilo. É impressionante mesmo. Mas como ele explica? Os evolucionistas como Lamarck ou o próprio Darwin não tentavam explicar o instinto como um hábito que foi passando de geração em geração e virou hereditário. Tentavam, sim. Mas o Flammarion achava essa explicação meio fraca. Especialmente para esses instintos muito complexos, que precisam funcionar de primeira. Como que um hábito se forma se o bicho precisa acertar logo na primeira vez para sobreviver?
como que a Vespa Sphex aprendeu qual nervo picar para só paralisar sem matar a presa e a presa certa ainda por cima. Se ela nunca viu outra vespa fazer e ela mesma não se alimenta daquilo. Para ele não tinha jeito. Esses instintos eram a prova mais clara de um plano, de uma sabedoria que já vem de fábrica na natureza, guiando os bichos para preservar a espécie. Ele volta ao exemplo do ovo. Quem projetou, quem botou o germe lá dentro, quem garantiu a lancheira, a clara e a gema, e até a ferramenta, aquela pontinha dura no pico do pinto, para ele poder nascer. É uma inteligência que parece antecipar tudo. Entendi. Ele está sempre buscando essa ideia de plano, de propósito. Isso leva direto para aquela questão filosófica das causas finais, né? A ideia de que as coisas na natureza têm um porquê, um objetivo. Como ele trata disso? Ainda mais com as críticas que essa ideia sempre recebeu. Ele aborda as causas finais, sim. E ele começa concordando com as críticas à visão mais ingênua, mais antropocêntrica, aquela que o Voltaire zoava, né? De que tudo foi feito pensando na gente, o nariz para segurar o óculos, a galinha para ir para o nosso espeto. Flammarion acha isso simplista, errado mesmo, mas ele argumenta o fato dessa visão caricata ser errada não invalida a ideia maior de que existe sim um plano geral, uma direção, uma inteligência na forma como a natureza opera. Para ele, a existência de bichos que a gente acha ruins ou de monstros, tipo anomalias genéticas, não nega a ordem geral. Só mostra que o mundo não é perfeito e parado no tempo. É um sistema dinâmico que está se desenvolvendo, regido por leis gerais. E às vezes, nessas interações complexas das leis, surgem resultados que não dão certo ou que para nós parecem falhas. O foco seria no progresso, na dinâmica e não numa perfeição estática. E ele dá exemplos concretos para essa ideia de propósito, de design, mesmo admitindo essas imperfeições. Com certeza. O olho humano volta a ser um exemplo forte para ele. Ele cita como grandes cientistas, tipo Euler, Newton, ficavam admirados com a complexidade do olho, como ele é perfeitamente adaptado às leis da óptica, da física da luz. E mesmo aceitando a explicação do Darwin pela evolução, que o olho surgiu aos pouquinhos pela seleção natural, guardando pequenas melhorias ao longo de milhões de anos, o Flammarion volta ao ponto central dele. As próprias leis. As leis da física, da ótica e da biologia, hereditariedade e variação, que permitem que essa evolução aconteça, que fazem certas mudanças serem úteis e outras não. Essas leis, para ele, já apontam para a inteligência que as criou. A evolução seria o processo, mas as leis que regem o processo seriam a prova do plano. Entendi. Então, depois dessa viagem toda pelo cosmos, pela matéria, pela vida, evolução, instinto, como é que o Flammarion define, no fim das contas, esse Deus na natureza? Que tipo de Deus ele encontra ali? Olha, é muito importante entender o que o Deus do Flammarion não é. Ele critica muito as imagens tradicionais, sabe? Muito humanas. Aquele Deus tipo um Papai Noel cósmico, um velhinho de barba sentado num trono lá no céu, que de vez em quando mexe no mundo com milagres que quebram as próprias leis da natureza. Ele achava isso infantil, indigno. Mas ele também não ia para o outro extremo. Ele criticava as abstrações filosóficas que acabavam dissolvendo Deus até não sobrar nada. Tipo algumas formas de panteísmo que só dizem Deus é tudo, é a natureza, igualando Deus à matéria. Ou o positivismo do Comte, que dizia que nem adiantava perguntar sobre a origem das coisas ou sobre Deus, porque isso seria inútil e impossível de saber. Ok, então não é o Deus pessoal que intervém toda hora, mas também não é só a matéria ou uma ideia vazia. O que resta, então? Qual é o Deus dele? Resta o que ele chama de Deus-lei. O Deus do Flammarion é essa força inteligente que está dentro da natureza, imanente. É a lei, viva, ativa, que permeia, organiza, sustenta o universo inteiro, do átomo à galáxia. Não é uma pessoa lá fora que criou e largou, sabe? Nem é própria matéria. É a inteligência que está na própria estrutura da realidade. É a razão por trás da ordem matemática, da harmonia que a ciência vai descobrindo. Para ele, o fato da nossa própria razão humana conseguir entender as leis racionais do universo era um sinal forte de que a fonte dessa ordem toda
também é, na sua essência, racional e inteligente. A ciência, então, olha só, não seria inimiga da fé. Seria o principal caminho para a gente conseguir vislumbrar essa inteligência divina presente em tudo. Fascinante. Quer dizer, resumindo essa jornada que o Flammarion propõe, em pleno século XIX, um século de tanta ciência, ele pega essa mesma ciência que muitos viam como o fim da fé e transforma ela na principal ferramenta para argumentar por uma inteligência criadora. Uma inteligência não num céu distante, mas aqui, sabe, tecida na própria natureza, no cosmos, na vida. É uma tentativa, assim, muito forte de reconciliar ciência e espiritualidade. Um convite para a gente ver o divino nas leis, na ordem, na harmonia que a nossa razão descobre no mundo. Exatamente. E talvez o pensamento final que fica dessa nossa conversa, algo que o Flammarion com certeza nos convidaria a pensar, é sobre o que acontece se a gente adota uma visão puramente materialista. Se a gente reduz tudo o universo, a vida, nós mesmos, a só mecanismos materiais, acidentes químicos, leis cegas e acaso, como alguns materialistas da época dele defendiam. Será que a gente não perde algo essencial? Não só a ideia de um propósito, de uma beleza no universo, mas talvez até o sentido da nossa própria identidade, da nossa consciência. Se, como a ciência já mostrava na época dele, a nossa matéria está sempre mudando, se somos feitos de átomos que vêm e vão, o que garante a continuidade do nosso eu? O que explica que nosso pensamento, nossa memória, nossa personalidade continuem lá, firmes, apesar dessa troca constante de matéria? Será que essa permanência do eu não seria um sinal de algo que vai além do físico? É uma pergunta, assim, profunda, né? Que o Flammarion levantou lá atrás com a ciência do século XIX, mas que continua muito viva hoje, nesse debate sobre mente, matéria, consciência. Fica aí pra gente pensar.